Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo para vocês mais uma sessão que será correspondente à playlist de título Caio Responde. Tratando-se dessa playlist, eu vou responder, continuar na verdade, respondendo o e-mail do Gervásio Castro. Tratando-se dessa playlist, como eu falei no vídeo anterior, o Gervásio ele mandou uma síntese de 4 perguntas e aí no vídeo anterior eu respondi a uma delas e nesse vídeo aqui eu vou responder uma outra pergunta onde ele quer saber o seguinte sobre a fase edipiana, quando podemos considerar como fase resolvida. Pelo que eu entendi na pergunta dele, ele quer aí saber, quando que se dá a resolução do complexo de Édipo. Bom, para falar desse assunto, eu vou me ater a uma psicanálise mais clássica, tá? Eu vou falar realmente do complexo de Édipo, elucidado por Freud. Então, é uma temática mais tradicional, mais clássica da psicanálise. Por que eu estou falando isso? Porque vivemos em um tempo diferente do tempo de Freud. As configurações sociais estão mudando cada vez mais. Então, como diz Jorge Forbes, já não há mais espaço para aquele complexo de Édipo elencado por Freud. Já não há, aí algo mais abrangente para ser elencado no contexto do complexo de Édipo. Tanto que Lacan, contemporâneo a Freud, quando vai falar do complexo de Édipo, ele já fala de um modo diferenciado, ele já fala de função, função paterna, função materna, visto que há casais homossexuais, que exercem essa função de pai e mãe. Então, a função diferencia-se do sexo, ou seja, um homem ele pode exercer uma função materna, independente do sexo biológico, entende? Tanto que há aí pai ou mãe que cuida do filho sozinho, e ambos precisam exercer as duas funções. Então Freud já fala de um pouco mais tradicional, ele já traz realmente uma relação triangular, figura mãe, figura pai, criança. Então assim, eu não vou me aprofundar muito, porque isso aí seria uma questão a ser abordada de modo mais abrangente e eu irei sim abrir uma playlist para falar do complexo de Édipo na atualidade, mas não agora, tá bom? Então vejam, Freud, quando ele fala do complexo de Édipo, ele se inspira em uma lenda grega, que é a lenda do rei Édipo. Quem quiser pesquisar a história é bastante interessante, Eu também não vou me aprofundar na história do rei Édipo. Mas nessa lenda, o rei Édipo, falando de um modo bem superficial, o rei Édipo ele vai matar o pai para assim comprometer-se com a mãe. Tá? Ele mata o pai para assim ter um envolvimento amoroso com a mãe. Então Freud vai se apoiar nessa lenda, para daí então contemplar o complexo de Édipo como sendo a experiência central dos anos da infância. Então Freud ele vai dizer que toda criança ela está destinada a passar por essa experiência, pela experiência edipiana, tá? Então, quando Freud começa a falar do complexo de Édipo, ele vai dizer o seguinte:
O menino escolhe sua mãe como objeto de amor, né? E o seu pai é tido como um vilão nessa relação. O seu pai é o obstáculo dessa relação, né? Aquele que deve ser destruído. Por quê? Porque o menino, ele anseia, ele deseja viver uma história de amor com a mãe, em paz, sem os obstáculos e as limitações impostas pelo pai. Tratando-se da menina, elas vão ter aí o interesse pelo pai e o ódio pela mãe, né? A mãe é sua rival, a mãe precisa ser eliminada, certo? Mas há uma maior abrangência no complexo de Édipo da menina. No complexo de Édipo do menino, o sujeito, né, ele mantém a sua mãe como objeto de amor, porque essa mãe satisfaz todas as suas necessidades, né? Então ele se atém à mãe como sendo o seu primeiro amor. Daí, como eu falei, por outro lado, surge o pai para interromper essa relação, né? Surge o pai para pôr um limite nessa relação, e é quando ele começa a enxergar esse pai como rival e quer se ver livre desse pai, quer tomar o lugar do pai. O modo de desejo do menino pela mãe diz Freud que ele é manifestado de diferentes formas. Esse menino, ele pode verbalizar seu sentimento pela mãe, né? Ou seja, ele pode expressar oralmente a vontade de ter essa mãe só para ele pode falar sobre esse sentimento, entende? Mas ele pode também não falar e pode agir, emitir ações de forma que isso venha a ficar evidente. Por exemplo, quando ele pede para dormir com a mãe, né? Quando ele observa ali a mãe trocando de roupa. Eu tenho uma amiga que diz que quando seu filho completou aí os 3 anos e meio, nunca mais ela conseguiu fazer as necessidades fisiológicas dela em paz. Nunca mais ela conseguiu tomar um banho em paz, porque ele fica batendo na porta, né, querendo entrar. Então, isso são gestos que torna evidente esse querer inconsciente de possuir a mãe. Gente, vale frisar que isso é uma ficção inconsciente, como diz Násio, tá? Isso aí é elaborado por Freud para explicar certas ações, certos comportamentos da criança nessa fase, tá bom? Não é que isso esteja na dimensão do consciente. Eu quero a minha mãe, quero possuir a minha mãe, eu quero me relacionar com ela amorosamente e aí eu preciso matar o meu pai para que eu viva essa história de amor em paz. Não, isso não está no âmbito do consciente. Isso é vivido inconscientemente e essa experiência inconsciente dá conta de explicar certos movimentos da criança nessa fase, tá? Então vejam, em ambos os casos, a mãe é o primeiro objeto de amor. A menina, ela só vai desenvolver um ódio pela mãe depois, né? A menina, ela tratando-se do complexo de Édipo da menina, existe aí uma questão a mais. Há uma pré-história, ou seja, há uma história que vai anteceder o complexo de Édipo propriamente dito. Vamos lá, vejam bem. Com o menino ocorre o seguinte, como diz Násio, ele vai dizer, né, inconscientemente, ele vai dizer assim: eu tenho 4 anos. Essa idade pode variar também, tá? Depende muito, isso vai de criança para criança. Algumas literaturas alegam que a partir dos 3 anos e meio já se começa essa entrada no complexo de Édipo. Algumas crianças, essa entrada se dá
de forma mais tardia, lá para os 4 anos e meio, 5 anos, depende muito, entende? Mas vamos colocar aí a idade intermediária, que é os 4 anos de idade. Então, inconscientemente, o menino vai dizer, bom, eu tenho 4 anos, tá? Então, eu tenho 4 anos e eu preciso possuir a minha mãe, né? Porque eu sinto excitações penianas. Bom, ele está aí na fase fálica, né? Essa fase fálica, ela se dá em paralelo ao complexo de Édipo, tá? E tratando-se da fase fálica, a área erógena mais acentuada é de fato, né, o pênis, o órgão genital, né, é onde ele sente as excitações de modo mais contundente, e por isso que a fase é nomeada como fase fálica, né? Fálico vem de falo. Então, nesse momento ele sente sim excitações penianas, né? E aí ele tem o falo e ele se julga onipotente, porque ele tem esse falo, né? E aí ele deseja possuir sexualmente os pais, né? Em algum momento aí ele vai também desejar o pai. Isso aí eu já abordei de modo mais minucioso aqui no canal, como também no canal Sopsicanálise. No canal Sopsicanálise tem uma playlist de título Complexo de Édipo, falando só do Complexo de Édipo. Então, nesse momento, essa criança, esse menino, deseja possuir sexualmente os pais, deseja ser possuído, né, por eles, até que chega um momento que ele finalmente se atém ao desejo de eliminar o pai para ficar com a mãe, né? Tudo isso se dá de modo inconsciente, tá, gente? É uma ficção, uma experienciação inconsciente. A criança, ela não vive isso de modo consciente. Ela não diz isso de modo consciente, tá? Então, quando o garotinho, por exemplo, nessa fase, ele começa a morder, né? Então, isso aí diz do desejo dele de possuir os corpos dos pais, né? Então vejam, esse garotinho, ele continua dizendo, eu sinto prazer em fantasiar meus desejos incestuosos, né? Ele sente prazer nisso, né? E aí o pai começa a ameaçá-lo, tá? Ameaça puni-lo castrando, cortando fora o pênis dele, né? Vejo o corpo nu de uma menina, o menino vai dizer, né? Vejo o corpo nu de uma menina ou da minha mãe e constato ali a ausência de pênis, porque até então as crianças nessa fase, segundo Freud, para eles todo mundo tem o penizinho, né? Então, quando ele começa a se deparar com o corpo nu da mãe ou de alguma menina, da irmãzinha, enfim, e ele constata ali a ausência de pênis, daí ele sente mais medo ainda de ser punido por esse pai. Ele sente-se munido de um medo de que o pai venha aí cortar fora o pênis dele. Então, angustiado com isso, ele prefere renunciar à mãe, né, e assim salvar o pênis dele. Então, por exemplo, quando ele vai no quarto da mãe, pede para dormir com ela, né, e o pai, brabo, manda ele ir para o quarto dele, porque ele tem um quartinho dele, ele não vai dormir entre eles, né? Isso aí é uma ameaça, ele já começa a se sentir ameaçado, né? E aí é quando ele começa, diante dessas limitações impostas pelo pai, ele começa a esquecer tudo, né? Desejos, fantasias e angústias, né? É quando ele começa a dessexualizar os pais. Ele separa-se sexualmente dos pais e adota a moral dos pais, né? É daí que se dá a resolução da crise edipiana, tratando-se do menino. Ao recalcamento
dos desejos, das fantasias e da angústia, né? Isso se dá diante das ameaças paternas, né? Então, diante disso, há a renúncia, né, aos pais como objeto de desejo, e assim esse menino incorpora os pais, né, quanto a objetos de identificação, certo? Então é aí que se dá a resolução do complexo de Édipo. É aí que ele começa a absorver a lei. É aí que ele começa a entender os limites. É aí que ele começa, né, a adentrar no efeito da castração. E é aí que ele separa-se sexualmente, sobretudo da mãe, certo? É quando se dá a resolução do complexo de Édipo. Vamos lá falar minuciosamente, mas de um modo resumido, claro, sobre o complexo de Édipo da menina. A menina, ela passa por um tempo pré-edipiano, como eu falei, tá? Então, o que é que acontece? Nesse tempo pré-edipiano, ela vai pensar como o menino, né? Bom, tenho 4 anos, sinto excitações clitoridianas, né? Que para ela é o penizinho, né? Nesse momento, ela tem o falo, assim como os meninos, que é o pênis imaginário, né? E aí, nesse momento, ela está munida de muito orgulho de ter o falo, e ela também se julga onipotente. E assim como o menino, nesse momento, ela deseja possuir a mãe, tá? Em seguida a isso, ela vai passar por um tempo de solidão. Por que ela passa por esse tempo de solidão, né? Bom, o que é que acontece? Na frente de um garotinho nu, ela descobre que não tem o falo, porque ela percebe ali um objeto sexual diferente do dela. Então, ela não vê a vagina como vagina, ela vê a vagina como uma ausência do pênis, sabe? É como se ela tivesse sido... É como se tivesse arrancado dela, alguém arrancou dela para castigá-la, aquele pênis. Ou então, bom, vai nascer ainda, mas nunca nasce, sabe? Então, eu sei que nesse momento ela descobre que não tem o falo. E ela sofre por ser privada desse falo. O menino sofre angústia, o medo de ser privado. Ela de fato sofre por ter sido privada desse falo. E aí ela começa a constatar que a mãe também é desprovida desse falo. E aí é quando ela mune-se de uma raiva pela mãe, né? Porque inconscientemente ela acredita que a mãe a fez acreditar que ambas tinham o falo. Então, com raiva, ela abandona a mãe. E aí é quando ela se sente só, é quando ela se sente humilhada, é quando ela se sente ferida em seu amor próprio e com inveja do menino, né? Daí, chega um momento que ela se recupera desse tempo de solidão. E é quando ela entra, de fato, no tempo do Édipo. Ela se recupera desse tempo de solidão e entra no tempo do Édipo quando se volta para o pai. Porque nele ela começa a enxergar um potencial detentor do falo. E aí ela se volta para ele e pede a ele o falo. Então, ele recusa. É quando se dá a primeira recusa, tratando-se do momento do complexo de Édipo da menina. Então, o que é que acontece? Ela constata que nunca terá esse falo. Então, ela fica triste e pede ao pai para consolá-la, né? E aí é quando a inveja dela, do falo, se transforma em desejo. Bom, ela descobre aí que não vai ter mais o falo, então ela começa a munir-se do desejo de ser o próprio falo. Então ela não quer mais ter o falo do pai, ela quer ser o falo do pai. Ela quer ser a favorita do pai.
E aí é quando ela começa a se identificar com a mãe, né? Enquanto mulher desejada, enquanto um modelo de feminino, do feminino, né? Então é o momento que ela deseja ser de fato possuída pelo pai e daí então o pai se recusa a possuí-la, né? Porque quem é o falo dele é a mãe dela e não ela. Então ele se recusa a possuí-la. E aí é quando se dá a segunda recusa, tratando-se do complexo de Édipo da menina. E daí então, nesse momento, ela dessexualiza o pai e incorpora a pessoa do pai. E aí, pouco a pouco, ela vai se tornando uma mulher e assim ela começa a se abrir, né, para o homem amado, né? E daí então ela para de medir o seu sexo pela régua de um mítico falo, como diz Násio. E aí é quando ela descobre a vagina, daí então é quando ela descobre o útero e o desejo de ter um filho do seu companheiro, né? Então é assim que se dá a resolução do Édipo da menina, certo? Essa resolução ela se dá por meio da renúncia ao pai fantasiado, porque ela, a partir do momento que ela sexualiza esse pai, ela fantasia esse pai, né? Então, quando o pai a recusa por 2 vezes, ela renuncia a esse pai fantasiado e começa a se identificar com a pessoa do pai real. Ou seja, ela começa a seguir, a tê-lo como um exemplo de vida. E aí, como eu falei, ela vai se tornando pouco a pouco uma mulher, descobre outros homens, descobre a vagina, descobre o útero e assim o desejo de ser mãe, de ter filhos e enfim, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí, né, a questão da resolução do complexo de Édipo, tá certo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês irão encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, tá? Vocês irão encontrar aí o meu blog do Caos ao Nirvana, onde nele eu venho trazendo minúcias acerca das minhas experiências de vida, da minha história de vida, né? Vocês vão encontrar aí também o meu Instagram, o meu Twitter. Eu abri agora há pouco, né, uma conta no Twitter, caso vocês queiram me seguir, tá certo? Vocês irão encontrar aí meus outros 2 canais, o Só Psicanálise e o Caio e seus diálogos. No Só Psicanálise eu só trato de temáticas no âmbito da psicanálise. No canal Caio e seus diálogos eu abordo questões referentes ao mundo, à vida, minha visão de homem, a questão da minha transexualidade e enfim. É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.